Gente, esse podcast, ele já é antigo, né? Voltei a postar por agora, mas ele já é antiguinho. E aí eu tenho um episódio de 2022, eu acho, ou 2023, que se chama Como Sair do Fundo do Poço. E pra mim, gente, esse é um episódio épico, porque na minha cabeça, isso era uma coisa que realmente ia acontecer. Que realmente você chega no momento da sua vida que você fica muito mal, e aí você vai pro fundo do poço. E aí depois você sai do fundo do poço e nunca mais você volta lá. Só que 4 anos depois, eu tenho descoberto que o fundo do poço é um lugar que você sempre vai revisitar. Você vai sair dele, mas em algum momento você vai voltar. Isso não é culpa sua, não quer dizer que você fez alguma coisa errada. Quer dizer que na vida a gente tem momentos que às vezes a gente tá muito bem e às vezes a gente vai ficar mal. E todos esses momentos fazem parte, eles são importantes e a gente vai passar por eles, todo mundo. O que me ajuda a tentar pensar é em transformar esse fundo do poço em um lugar mais, digamos assim, familiar para mim, um pouco mais seguro, não tão assustador. E é mais ou menos isso. O fundo do poço, hoje, na minha opinião, não é um lugar que você sai permanentemente. É um lugar que frequentemente você revisita. Mas, quando a gente está nesse lugar, a gente precisa saber que em algum momento a gente vai sair dele. Se a gente não tiver essa noção de que a gente vai sair, a gente pode até prolongar a nossa estadia nesse lugar, justamente por conta da nossa consciência que não está nos ajudando a fazer o que precisa ser feito para sair dali. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de entrar na faculdade de medicina, eu me senti muito sozinha. Eu tava numa época de cursinho e eu não sei, gente, não sei se foi uma negação, porque eu não queria ter ido pro cursinho. Foi um lugar que eu me senti muito sozinha, afastada das outras pessoas. Eram pessoas muito diferentes de mim. Então, assim, eu sempre estudei a vida toda em escola pública e aí, de repente, eu tava num cursinho particular e as pessoas, todo mundo sabe, gente, não adianta. São pessoas que são muito diferentes do que você tá acostumado. Então, assim, a conversa é roupa de marca, sapato de marca, todo mundo tem carro. E essa não era a minha realidade. E eu não conseguia me encaixar ali, porque eu achava que eu que estava errada, né? Eu achava que, enfim, o estilo de vida dessas pessoas era o certo e aí o meu era errado e eu não tinha o que fazer em relação a isso, porque eu não tinha, né, condições de ser diferente disso. Só que aí, gente, foi por ser um momento tão difícil pra mim, eu entrei mesmo nesse fundo do poço horrível. E em algum momento eu fiz um vision board, que é um material que eu sempre faço em algum momento da minha vida, quando eu tô muito mal. Hoje em dia eu tenho feito diferente. Antes eu fazia escrito mesmo. Eu tenho até um vídeo no YouTube ensinando a fazer. Mas hoje em dia eu faço no Pinterest, porque eu sou muito visual, então eu gosto muito de ver as imagens. Aí eu tenho uma pastinha em que eu coloco as imagens de coisas que eu quero e conforme eu vou conquistando, eu vou guardando numa outra pastinha de agradecimento que eu conquistei aqui. Enfim, aí eu fiz esse vision board quando eu entrei na faculdade, querendo, assim, amigos e pessoas que eu pudesse contar, que eu pudesse conversar, que eu não me sentisse sozinha. Foi exatamente isso que aconteceu, gente, assim, é absurdo. Apesar de ter sido uma fase muito difícil para mim no cursinho, foi uma fase que uma professora disse uma vez: "Ah, eu sei que a gente fica muito ansioso para querer passar na faculdade logo, mas existe a sua turma, e quando você estiver nessa turma, você vai entender por que que deu errado todas as outras vezes anteriores." E é exatamente isso que aconteceu comigo. Tive pessoas muito, muito boas no meu caminho. Isso me ajuda muito porque eu preciso muito, como vocês podem perceber, eu preciso muito falar, eu preciso muito me expressar para eu conseguir me curar, para eu conseguir me entender. Sozinha, eu não consigo. Nunca fui assim. Então, eu sempre precisei de momentos de desabafar, eu sempre precisei de momentos para chorar. E eu sinto que depois que isso acontece, depois que eu converso, que eu desabafo, que eu choro com outra pessoa, eu consigo me entender e eu consigo seguir em frente processando isso melhor. Queria conseguir me resolver sozinha, porque às vezes realmente é difícil, mas eu ainda não consigo. E ter essas pessoas por perto me ajudou muito.
E aí eu lembro, gente, que eu tava numa fase assim que era literalmente o fundo do poço mesmo. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos, eu tava morando sozinha, e pra mim morar sozinha nessa época era horrível. Agora eu já me acostumei e gosto e tal, mas na época pra mim morar sozinha era horrível e eu estava morando sozinha. Tava muito mal com o meu corpo, né? Que é uma coisa recorrente na minha vida, mas tava muito mal com o meu corpo e tudo. E aí eu lembro que minhas amigas me chamaram pra sair, falou assim: "Não, você não tá bem, vamos sair pra conversar". E aí, gente, eu lembro muito, muito dessa imagem na minha cabeça, que é a Vitória, minha amiga. Oi, Vitória. Saudades. Na minha frente, e ela falou assim: "Amiga, quando eu tava muito mal, que aconteceu uma coisa muito ruim com ela anteriormente. Ela falou assim, quando eu tava muito mal, eu deixei um post-it colado perto do meu computador, escrito assim: coisas boas estão por vir, prepare-se". E essa frase, ela diz pra mim no sentido de: você tá num lugar horrível agora, mas você precisa acreditar que coisas boas vão acontecer, porque pode observar na sua vida, gente, sempre depois de um momento muito difícil que você passa, vem uma coisa muito boa depois, sabe? É como se a vida compensasse. A nossa vida é assim, de altos e baixos. Então, depois que vem um baixo, também vem um alto muito grande. E foi isso que ela falou pra mim. Falou: "Yasmin, tenta pensar. Coisas boas estão por vir. Prepare-se". E essa entonação, né? Esse verbo de que estão por vir, estão vindo para você, e para você se preparar, é meio que uma chamada de ação, sabe? Porque a gente precisa se preparar para poder receber essas coisas. E se você não pensa nisso quando você tá no fundo do poço, você fica cada vez mais tempo lá, muitas vezes sem precisar. Por isso que hoje, né, no geral, eu não penso em sair do fundo do poço. Eu penso em o que eu posso fazer para essa minha estadia ser menor aqui, mas sabendo que eu vou voltar em algum momento. E tudo bem, beleza. Mas desde que eu saiba que eu posso fazer alguma coisa para poder ter o tempo necessário, nem mais nem menos, o tempo só o que eu preciso aqui. Eu sou uma pessoa, gente, que todo mundo que me conhece, eu, apesar de falar muito de autoconhecimento e tudo, mas porque são coisas que têm me salvado, têm me ajudado. Ninguém que fala de autoconhecimento é uma pessoa que ela tá 100% plena, feliz e alegre. Tanto é que se for, você pode duvidar, gente, porque não existe. A gente fala de vivências e de experiências, mas no sentido de tentar se conectar com outras pessoas e fazer outras pessoas refletirem. Não no sentido de que a gente é perfeito e consegue tudo. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência absurda. É um dos meus grandes defeitos, tá? Não, não vou dizer defeitos, vou dizer desafios como pessoa. Um dos meus grandes desafios é que eu sou uma pessoa que eu vejo tudo como o fim do mundo. Então, acontece uma coisa que eu não esperava, acabou, acabou, não tem mais chance, vai dar tudo errado agora. Eu sou exatamente assim. Eu lembro que a minha irmã sempre falou isso pra mim, desde que eu era criança. Minha irmã, ela é mais velha que eu, 9 anos. Então, por essa diferença de idade, eu sempre fui muito mais imatura e ela mais velha que eu, então direto ela falava assim: "Yasmin, calma, isso não é o fim do mundo". Porque na minha cabeça, se uma coisa não ia como eu achava que tinha que ser, acabou, era o fim do mundo. Acabou. Não tinha nem uma chance de uma outra opção ser diferente, como se só o que eu pensasse fosse a opção certa. Como se a minha ideia ter dado errado quisesse dizer, implicasse que agora tá tudo perdido, sendo que talvez a minha ideia ter dado errado foi exatamente o que fez dar certo, que é o tema do nosso último episódio, que foi o que deu errado faz parte do que vai dar certo. E é um dos motivos que eu tatuei essa frase, justamente para eu lembrar que quando parece que é o fim do mundo, talvez é porque aquilo realmente tinha que acontecer. Então, como eu sou essa pessoa muito controladora e penso muito no resultado final, para mim é muito difícil pensar em lidar com situações ruins. É como se, apesar de ter vivido muitas ao longo da vida, situações difíceis, mas é como se eu não acostumasse. Mas também eu acho que ninguém acostuma, né, conviver coisas difíceis. Você só vai tentando desenvolver ferramentas para lidar melhor, mas você não se acostuma com isso. Só que uma coisa que é uma frase
Gente, clichês, sabe? Eu amo clichês, eu não vou falar pra vocês que eu não falo clichês, eu amo clichês. Mas é essa frase de que toda vez que choveu, parou. Toda vez que choveu, parou. Ou seja, todas as vezes que a gente entra no fundo do poço, a gente sai. Todas as vezes que a gente fica triste, a gente também deixou de ficar e ficou feliz. Ao mesmo tempo que todas as vezes que a gente ficou feliz, a gente também deixou de ficar. Por isso também, gente, a Carol, minha noiva, diz, já falei isso várias vezes, que eu sou um livro de autoajuda ambulante, porque eu tenho uma tatuagem escrito isso também passa, justamente para lembrar disso. É uma frase do Chico Xavier que faz a gente pensar que momentos ruins passam, mas os bons também. Então, nada é permanente. Se você tem esse controle excessivo, igual eu, você sofre muito por conta disso. Porque você quer ver o resultado, você quer ver dar sempre certo. E às vezes dar certo não é o que você acha que é dar certo. E às vezes dar certo é exatamente o que não podia acontecer. Porque se tivesse dado certo no seu jeito, na sua opinião, você não teria o aprendizado que você precisa para enfrentar a vida, para passar por essa nova fase. Pensa aí com você alguma coisa que você achou, sei lá, que você não fosse superar. Você tá aqui hoje. Então, mesmo que você ache que você não superou, você está vivendo apesar disso. Meu objetivo nesse perfil, nesse podcast, nunca foi falar só sobre medicina. Então, ficar aqui falando sobre conteúdo, sobre matéria, não é o meu perfil. O meu perfil é falar sobre como essas coisas influenciam na minha vida. E atendendo na pediatria, eu tava pensando, gente, esse ano vão completar 3 anos que eu atendo na pediatria. Que eu comecei a atender pediatria bem próximo de quando eu formei. Então, já vai completar 3 anos. E aí, o que me faz pensar? Gente, criança melhora muito rápido. Eles estão super mal e do nada eles melhoram. Ao mesmo tempo que eles estão super bem e do nada eles pioram. Então, uma coisa que a medicina me ensinou muito é viver um dia de cada vez. Algumas vezes a gente precisa viver um momento de cada vez. Porque é tudo tão instável e tão incerto. Eu não sei se no meu subconsciente eu já achava que ser médica ia me ajudar a lidar com essa minha personalidade controladora, porque na medicina, gente, você pode estudar, você pode saber tratamento, você pode saber conduta de tudo, você pode saber todos os fluxogramas de cor, mas mesmo assim você não está no controle das doenças, não está. A gente sabe o que pode ser feito, mas mesmo assim sempre tem um paciente que foge da curva, sempre tem um que às vezes não responde como a gente espera, e isso não está no nosso controle. E aí você imagina como que é uma pessoa controladora lidando com coisas que não estão no controle dela. Por isso que eu acho que inconscientemente eu escolhi medicina para me desafiar e me aperfeiçoar nisso também. Como eu sei que é uma característica minha que é muito desafiadora, muito intensa sobre mim, então eu acho que eu meio que escolhi isso para tentar me ajudar a lidar melhor. Além disso, gente, pensar negativo, estando no fundo do poço, pensar mal sobre as coisas não ajuda em nada. Muitas vezes atrapalha. Eu não sei se vocês sabem, mas existem vários estudos sobre isso. Só que nós que somos médicos, a gente lida com isso mais de perto. A gente percebe, gente, que as pessoas que enfrentam as doenças e os momentos difíceis com uma cabeça mais positiva, pensando que vai dar certo, tem um desfecho melhor. Se você pensa que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que, enfim, o tratamento não está funcionando, não vai funcionar mesmo. A chance de funcionar é muito baixa. Isso para mim é uma loucura, mas é muito verdade. Pode perguntar, gente, para qualquer médico que você conhece. A forma como a pessoa e a família, no caso da criança, né, enfrenta, enxerga aquela doença, aquela condição, muda muito a forma como essa condição vai se seguir. Não estou dizendo que é culpa da família, assim, não pensou positivo o suficiente. Não é isso, gente. Mas eu acho que quando você mantém a sua cabeça mais aberta e pensa que as coisas estão caminhando, que tá dando certo, meio que você começa a enxergar saídas para aquilo e outras formas de lidar
com aquela situação. Enquanto que se você tá muito negativo, você vai só se afundando e você não consegue pensar. Em alguns momentos a gente realmente não consegue, gente, não tem como. A gente tem que sofrer, a gente tem que reclamar, a gente tem que negar, a gente tem que barganhar, a gente tem as fases lá do luto e desses momentos de sofrimento que a gente tem e tudo bem, todo mundo vai passar por isso. Mas em algum momento você vai precisar se levantar, porque se você ficar só se afundando, isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai demorar muito mais para te tirar de um lugar que você já deveria ter saído. Uma técnica que eu tenho tentado fazer bastante, sempre me ajudou muito, mas como tudo na vida, a gente sempre vai deixando de lado, né, uma vez ou outra. Mas uma coisa que eu quero muito voltar a fazer, e eu incentivo muito você a fazer, é sobre tentar visualizar você, uma versão sua no futuro, do jeitinho que você quer. Então, assim, sem ter medo mesmo, sabe? Tenta pensar qual que é a rotina que você quer, como que você quer acordar, o que você quer comer no café da manhã, que horas que você quer sair de casa para o trabalho, como que é o seu trabalho, como são as pessoas do seu trabalho. E aí, gente, mesmo que pareça que não tem chance disso acontecer, mas é igual eu falei em relação ao enfrentamento, você começa a enxergar as coisas e as pessoas de uma forma diferente, você começa a perceber que a sua grama, meu amigo, ela é bem verdinha sim, tá? Só que é muito mais fácil a gente olhar a grama de outra pessoa do que a gente olhar a nossa. Porque se você pensa que a sua grama é verde, sabe o que que vai acontecer? Você não vai ter do que reclamar. E a gente adora reclamar. É um hobby humano reclamar. Eu adoro reclamar. Então, quando eu percebo que eu estou muito reclamona e achando que a minha vida tá tudo errado e a das outras pessoas tá certa, eu começo a parar para pensar que será que eu não tô me estagnando no lugar que eu já deveria ter saído? Será que o meu período de sofrimento já não passou? Só que eu tô prolongando o meu tempo justamente pela minha mentalidade que tá mais negativa? Será que eu já não devia ter saído daqui? Porque, convenhamos, estar em um lugar triste, de fundo do poço, tem seus benefícios. Qualquer coisa na vida tem seus benefícios. Porque a gente ganha mais atenção, a gente não precisa se esforçar. Aí você pensa, eu não vou comer direito porque eu não tô num dia bom. Eu não vou fazer academia porque eu não tô num dia bom. Então você começa a usar essas coisas como desculpas para as coisas que você realmente não quer fazer. Então, gente, entrar no fundo do poço é obrigatório. Não está no nosso controle. Mas sair do fundo do poço é opcional. Então, você precisa escolher sair. Você precisa escolher enxergar que coisas boas estão por vir. Você precisa se preparar para elas. Então, minha filha, levanta dessa cama, vai se arrumar. Eu acabei de passar a maquiagem 7 horas da noite para gravar esse vídeo, porque eu estava adiando. É uma coisa que me faz super bem. Mas tem uma, duas pessoas que ouvem. Meu amigo, eu não estou apegada nisso. Eu não estou apegada a métricas. Eu sei que se uma pessoa ouvir e se identificar, para mim já tá ótimo. Eu sei que só de eu falar e expressar isso de alguma forma, tá ótimo também. Então, se ajudar alguma pessoa, para mim tá tudo bem. Isso que importa, sabe? Então, esse é o meu hobby. Não tente fazer as coisas sempre para ter um resultado. Você precisa fazer porque te faz bem e é isso. E a gente não pode se esquecer disso nunca, nunca, nunca. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem para hoje? Tente entender e enxergar que a nossa vida são altos e baixos. E a vida de todo mundo é assim. Mesmo que algumas pessoas só mostrem os altos. Beleza. Mas aqui a gente fala de altos e baixos. Porque eu tô muito de baixo na minha vida ultimamente. Mas tudo bem, porque eu lembrei disso. E aí lembrar disso me fez pensar que toda vez que choveu parou. Parou. Parou de chover. Então, eu estou me levantando e eu sei que coisas boas estão por vir. E eu quero que você também tenha essa consciência de que pode estar ruim e pode estar difícil do jeito que for, mas coisas boas estão por vir e você precisa se preparar, minha amiga, meu amigo. Se prepare. Tudo bem? Então tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau!